A todos vocês, as nossas fraternas saudações. Iniciamos o programa de hoje debatendo no tema livre a política e os espíritas. Na sequência, no quadro Espiritismo Responde, vamos abordar a respeito da Faculdade Mediúnica de Psicometria e alguma coisa sobre a pena de morte, o posicionamento da doutrina espírita a respeito. E no quadro Nosso Lar, quem mora nos cemitérios? Lá é o lugar de alguém? E depois é a frase da semana, para encerrar o nosso programa. Começa agora o nosso Diálogo Espírita. Meus caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje, nós temos alguns comentários, já que é um ano de eleições. Nós gostaríamos de expor aqui a nossa posição da doutrina espírita em relação à participação dos espíritos na política e do cidadão como um todo, em geral. Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., dizia que o homem é um animal político. E isso tornou-se um dos fundamentos de toda a organização social e política dos povos civilizados. E é ali na sociedade que o homem, sendo ali um local de realizações do bem, ali onde o indivíduo acaba também se realizando, embora o coletivo sempre deva preceder ao individual. Muito bem, nós estamos aqui na companhia do Jaime Nunes, depois de um bom tempo, e do João Donha, para falarmos sobre esse assunto. O termo política vem do grego politica e significa público, que é a ciência de governar uma nação e a arte de compatibilizar interesses. É tão arte de compatibilizar interesses que está cheio de artista por aí, não é mesmo? Com certeza. Infelizmente, nós temos muitos irmãos que ainda não tomaram consciência da sua responsabilidade política, porque ele, sendo um representante do povo, ele tem compromisso individual e coletivo, né? Donha, é um mal necessário a política? Ao contrário, eu acho que é um bem necessário. Bem necessário. Porque a alternativa seria um mandante ditando as coisas, e aí nós vamos cair na época do Henrique VIII, lá que as suas preferências de alcova determinavam até a religião que o povo ia seguir. Então, essa prática iniciada na Grécia de um grupo de cidadãos anônimos se reunirem, discutirem e decidirem, escolherem através do voto os seus representantes e destituírem esses representantes escolhendo outros, essa prática é bastante saudável, e essa prática que permite que todas as forças da sociedade sejam igualmente representadas. Agora, se alguns, dadas as suas imperfeições, acabam usando isso no mau sentido, criando a corrupção e tal, não é culpa do sistema, né? O sistema foi bem bolado pelos gregos. É evidente que com as ressalvas de que naquele tempo nem todo mundo era cidadão como hoje. Hoje tudo isso está estendido universalmente e todos os habitantes de uma nação são considerados cidadãos e todos igualmente vão decidir os seus governantes. É um ótimo sistema, não existe melhor que esse. Agora, vai de sabermos usar isso aí adequadamente. O Jaime, o Richard Simonetti, num das suas obras, ele faz uma colocação a respeito dessa participação dos espíritos, inclusive com cargos elegíveis, né? E ele diz o seguinte: olha, o problema, o espírita tem direito a entrar em qualquer lugar, inclusive na política. O problema, talvez, ele tem que ficar atento é como ele vai sair, né? Exatamente, esse aí é um fator complicador, porque as facilidades que surgem para esses que são os políticos que têm a sua responsabilidade
são normalmente baseadas em aconchavos, interesses e, às vezes, individual. O que o representante político não pode esquecer é que ele foi eleito por um povo, por uma coletividade, e antes de tomar decisões, esse grupo deveria ser consultado para ver se realmente para eles é o melhor, e não apenas para aquele que idealiza ou propõe uma certa lei. Exatamente. O que precisa é justamente isso, porque realmente é uma arena difícil. Há necessidade de que hajam acordos e, às vezes, para aprovar um projeto, o outro chantageia aprovando do outro para que o dele seja aprovado. E aí, mas aí, a qualidade dos políticos vai depender muito da qualidade do povo, da qualidade da nação. Cada país tem o seu desenvolvimento histórico, que determina o seu sistema educacional, que evidentemente vai determinar o tipo da sua população. Aí, o pessoal que é eleito formando o parlamento de uma nação é o retrato da própria nação. Lá é a caixa de ressonância dos anseios de toda a coletividade. À medida que a gente vai votando nas pessoas porque é amigo, porque é simpático, porque fez uma campanha bonita, porque tem dinheiro, porque jogou bem futebol ou qualquer coisa assim, nós vamos formando esse time que está lá. Agora, se nós começarmos a nos preocupar qual é a função de cada cargo e procurarmos os nossos concidadãos mais indicados para cada um desses cargos, acho que nós vamos então começar a construir digamos assim, um grupo mais sólido dirigindo os nossos destinos. Se diz que cada povo tem o governo que merece, né? Então, realmente, depende do livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa conscientização, da nossa formação de cidadania para fazer boas escolhas. E aí a gente lembra, em relação à participação dos espíritas, até mesmo em atividade parlamentar, como o Donha frisou, de alguns nomes do movimento espírita, né? Como Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, que exerceu o cargo equivalente hoje a deputado federal, né? O Cair Barchutel, em Matão, foi equivalente a prefeito de hoje. Nós tivemos o deputado também federal Freitas Nobre, e temos hoje o ministro da Saúde, o Arthur Tioro. Então a gente espera que, assim como esses outros anteriores citados entraram e souberam saíram por cima, digamos, saíram bem da política, e também o nosso ministro da Saúde, que tem a sua base lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? Que ele também consiga fazer um bom trabalho em uma área muito sensível, que apesar que ele não foi eleito, foi escolhido pela presidência, né? Mas está lá fazendo, exercendo o seu papel no executivo. Então a gente torce, porque infelizmente de vez em quando pipoca um caso ou outro de pessoas que a gente confiava, né? E que acaba decepcionando, não é, Jaime? Exatamente. Eu acho que o que está faltando, de modo geral, é a própria família discutir a questão política. Porque nós é que escolhemos os nossos representantes. Então, cabe principalmente ao pai, num ano de eleições, falar com a sua família sobre a política, citar também a questão da responsabilidade da nossa escolha, porque são eles que tomarão decisões e que precisam ser também selecionados. Então é um assunto que cabe a nós também resolver, não é deixar que tudo ocorra independente da nossa opinião. Então, como pai, nós temos que ver qual é a pessoa, o candidato que tem uma melhor proposta e possa, dentro daquilo, trazer benefícios para a sua coletividade, o seu estado, enfim, o seu país, melhorando a condição de todos, né? Agora, existe uma grande preocupação, né, Jaime, por parte dos espíritas. Você fala isso no livro Conduta Espírita, a respeito de não transformar a tribuna espírita num palanque eleitoral e nem a casa espírita num reduto partidário. Há esse risco, ou os espíritas têm se comportado bem nesse aspecto? Eu, pelo menos, nunca vi espírita fazendo campanha na casa espírita ou qualquer tipo de coisa relacionada à política. Nós sabemos que tem grupos religiosos que elegem seus candidatos, seus representantes. Aí é um problema deles. O que nós, como espíritas, temos que estar atentos é
trabalhar para que sejam escolhidos realmente aqueles irmãos que vão propiciar as melhores condições ao nosso povo, né, Dona? Pois é, Dona, a possibilidade de se criar seria viável, já que outros segmentos religiosos, como ele disse, têm bancadas, né, bancadas religiosas. O espiritismo, nem pensar, nem tem um partido espírita, né? Nem pensar em nenhuma bancada, porque na verdade isso é um vício, um erro do nosso sistema político. O dia que aqui introduzirem o voto distrital puro, nada de hipocrisia, as coisas vão melhorar bastante. Porque o nosso regime é um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. Nós votamos pelo presidencialismo, eu acho que votei errado. Quando votei pelo presidencialismo, votei errado. Deveria ser já escancarado o parlamentarismo. Porque o presidente tem que agir como um primeiro-ministro, precisa lotear. Ou ele loteia dinheiro, e aí acabam na cadeia, ou ele loteia cargos, loteia ministério para poder ter apoio dos diversos partidos. No caso do senhor, até é um caso especial, ele nem é um político partidário, ele tem participação política e até inspirado no espiritismo, que fornece elementos, fornece subsídios, através de todas as leis morais ali que nós estudamos, para uma efetiva participação política. E aí ele participa mais como um especialista, ele é médico, então trabalha nessa área, fez bons serviços a várias prefeituras. No momento em que se monta um ministério não político, porque os políticos que já lotearam o ministério até então, agora querem sair para disputar os diversos cargos, aproveitando o prestígio que adquiriram lá no governo, aí a presidente tem que nomear pessoas que não vão participar do partido, que não vão participar das eleições e tal, e aí ele entrou. Mas a verdade é o seguinte, então, nem pensar em partido espírita, como nem pensar em nenhum partido religioso. A pessoa que vai lá discutir, ela tem que saber os interesses de toda a comunidade. E na comunidade existem diversos interesses. Nós não podemos impor as nossas ideias a toda a comunidade. Nem todo mundo na nossa comunidade escuta as mesmas vozes que nós escutamos. Né? Cada um escuta as suas vozes dentro das suas religiões e impor isso à comunidade de forma nenhuma. O dia que for o voto distrital, aí nós vamos escolher os vizinhos, dentre os vizinhos, aquele melhor preparado para ir lá, independente se ele tem essa ou aquela religião, essa ou aquela ideologia política. Meus irmãos, nós temos no Livro dos Espíritos, a questão 931, que ela diz mais ou menos o seguinte, que prevalece nós somos admoestados de que os maus predominam sobre os bons, porque os maus são intrigantes e audaciosos, enquanto os bons são muito tímidos, né? Então, tem que encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, de participar de uma maneira digna, porque a política é um campo minado. A gente sabe que acaba se associando a dinheiro, a poder, e uma coisa vai levando a outra, porque as pessoas parecem que não se contentam, não é isso? Elas não se contentam em ter poder, elas querem poder e o dinheiro. E às vezes uma coisa tem que ser mal usada para conseguir a outra, e vice-versa, né, Jânio? Eu acho que, como toda profissão, são exigidos certos requisitos, deveria ter algo que também fosse direcionado ao político. Ele deveria saber qual é a função dele, o que é que ele faz, o que é que tem que fazer, que pode, não pode. Um recém-formado não precisa estagiar para ir aprendendo a maneira melhor de exercer sua profissão. Então isso também, um dia nós chegaremos lá. Os políticos também têm que ser preparados, têm que ter consciência do cargo que exerce. Porque eu já falei com muitos políticos, inclusive eu tenho amigos em Santa Catarina, que dizem que há deputados que ficam 4 anos lá e não falam nada durante seu mandato, Donha. Isso não é possível. Donha, você vê esse aspecto aí de participação, né? Às vezes os espíritas acham, bom, mas se não devemos ter partido político, você não pode usar a casa espírita para comício, para manifestação, né, para campanha, digamos assim. Então é melhor que o espírita não tenha espírito deputado, vereador, prefeito, nada. Mas na verdade eu acho que não deve ser assim, porque se nós temos que escolher alguém e pessoas de bem, e há um espírita disponível, digamos assim, por que não escolhê-lo, né? É a consequência do regime, né? O sujeito é candidato para o Paraná inteiro, vamos supor. Se fosse só na minha região,
eu poderia escolher um espírita ou até um católico ou outro que eu entendesse que soubesse melhor fazer lei, se fosse no caso para o legislativo, ou administrar, se fosse no caso para o executivo. Eu tenho a impressão que antes da educação dos políticos precisa da educação do povo. Educação do povo, com certeza. Essa é a consciência familiar, né, Dona? Nós temos que, em nosso lar, discutir esse assunto, porque nós tomamos decisões que vão influir em toda a nação. Então, nós temos muita responsabilidade e precisamos despertar para isso, para tomar a decisão que é ideal e que traga realmente benefícios a todos. Agora, só para encerrar, Dona, nós temos nos proclamamos como um Estado laico, né? A separação entre o Estado, propriamente dito, a política, o governo e a religião. Então, como se disse, seria inaceitável bancada de qualquer segmento religioso. Entretanto, a gente não pode omitir a situação de que as religiões podem e muito contribuir para o bem da nação, através dos políticos. Então, os princípios, as ideias, os valores éticos, por exemplo, em relação ao aborto. Então, se existe muitas pessoas que não creem em Deus e são a favor do aborto, mas nós, conscientes espíritas, católicos, evangélicos, etc., nós devemos procurar influenciar o voto do político na hora de aprovar uma lei a favor ou contra. Você concorda com isso? Exatamente. É assim que a gente vai participar lá dentro, né? Participar do debate, levando a nossa ética, levando os nossos conhecimentos e oferecendo eles, mas não formando uma bancada para impor a nossa visão do mundo a toda a sociedade, às outras pessoas. É isso aí, meus irmãos. Nosso tema livre de hoje fica aqui, umas pequenas pinceladas a respeito de política e participação do espírita ou não espírita nessa atividade que é para o bem comum. Um abraço e prossiga conosco no nosso Diálogo Espírita de hoje. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece mais de 400 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de estudos infanto-juvenis, filosóficos, científicos e de mensagens. Um de seus mais recentes lançamentos é Berços Vazios, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que trata de casos reais envolvendo a reencarnação de 3 aborteiros e os processos de vingança de suas antigas vítimas. Não deixe de ler Berços Vazios. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. Em nosso quadro Espiritismo Responde, a nossa primeira pergunta de hoje. Psicometria. Essa pergunta foi enviada por um irmão nosso, perguntando se há possibilidade de pessoas identificarem um problema ou emoções, sentimentos, através de um objeto, ou toque deste objeto. E nós temos no livro, Nos Domínios da Mediunidade, na página 224, quase um capítulo inteiro que trata sobre a psicometria, que é a faculdade que alguns irmãos têm, de perceber as emoções, os sentimentos daquele objeto que foi tocado. Até vou contar uma história que ocorreu numa cidade do interior do Brasil, onde um senhor de certa idade, ele morava no alto de um morro,
e atendia as pessoas através das coisas que a ele eram levadas. E para isso havia um moço que descia até a cidade, pegava calçados, roupas, fotos, relógios, enfim, para ele identificar qual o problema desses cidadãos. E o moço fazia isso diariamente e, após receber os resultados, entregava a cada pessoa. Mas ele, ainda jovem, pensou, esse senhor não pode saber de tudo que é tocado, o que é que a pessoa tem, se é problema de fígado, intestino, rim, enfim, aqueles que são comuns a todos nós. E ele, antes de ir para levar as coisas a esse senhor, pegou um lenço e passou em seu cachorro. E misturou junto com os objetos que ele levava para esse senhor identificar o problema. E lá entregando os objetos, o senhor foi dizendo, essa pessoa tem isso, a outra tem aquilo. E quando chegou na vez do lenço, ele pegou o lenço e falou para o rapaz, olha, esse cachorro não tem nada, você avisa o dono que eles têm é fome. Aí o rapaz realmente passou a acreditar nesse senhor. Então essa faculdade não são todos que têm, não há uma interferência espiritual, é uma capacidade desse médium que possibilita então, através do contato com qualquer objeto, às vezes até rever cenas, situações, da qual aquele objeto, aquela coisa passou por mãos de alguém num determinado tempo ou numa determinada época também. A nossa segunda pergunta trata-se da pena de morte, porque seguidamente nós ouvimos que diante de tanta violência, de tantos problemas que são causados por irmãos menos esclarecidos, a pena de morte seria uma solução. E nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que o que encerra, que se finda é o corpo e não o espírito. Então nós temos lá no Evangelho um item que diz, caridade para com os criminosos. Nós temos que buscar ver por que aquele irmão chegou àquela situação, àqueles problemas, àquelas dificuldades, não apenas se envolvendo, mas prejudicando a outros. Não há no Evangelho um único versículo que trate, que incentive, que estimule a pena de morte. O que nós precisamos compreender é que se a medicina luta de todas as formas para nos salvar, manter a vida, por que nós queremos acabar com a vida daquele que está doente, não do corpo, mas do espírito? Ele vai precisar sim de ensinamentos, apoio, educação, para que ele compreenda melhor a vida e tenha outra forma de viver, de se relacionar, encontrando o caminho que lhe dê paz, lhe dê sossego e confiança. Nós também precisamos avaliar que muitos irmãos, através da pena de morte, foram condenados de forma inocente, porque às vezes a justiça pode se enganar e comprometer um julgamento, levando um inocente a pagar por algo que não cometeu. Temos nos Estados Unidos um fato que ocorreu também para finalizar, de um rapaz que ia ser levado à cadeira elétrica e pediram para que sua mãe viesse até ele se despedir. E na hora que sua mãe chega, ele pega a mãe e ao invés de abraçá-la, dá-lhe uma mordida em seu rosto, quase tirando de um pedaço, aponta para ela e lhe diz, eu hoje, mãe, estou sendo condenado graças à sua omissão. Porque quando eu era pequeno, eu me habituei a pegar pequenas coisas lá na escola, trouxe, você não disse nada, e foram aumentando meus volumes de roubos, de pegar coisas que não me pertenciam. Você não me perguntou quando eu cheguei com bastante dinheiro e lhe dei, comprei um carro, e o meu caminho está terminando dessa forma, tristemente, por você não ter me alertado, me ajudado a encontrar o caminho certo e correto. Então, agradecemos a atenção e qualquer dúvida ou respostas ou perguntas que quiserem nos fazer, envie então para o nosso programa e finalizo mandando um forte abraço a todos os amigos. Prezados amigos, nosso quadro Nosso Lar, nós vamos falar um assunto um pouquinho diferente. Nós temos dito aqui em outras ocasiões que nosso lar é uma das muitas colônias espirituais onde se reúnem espíritos encarnados e desencarnados
para serem socorridos, para estudar, para trabalhar e para serem preparados para a sua futura reencarnação. Nosso lar em particular é uma colônia fundada por portugueses sobre a cidade do Rio de Janeiro e que serviu de tema para um dos livros do Chico Xavier, o André Luiz através de Chico Xavier, e o filme que fez grande sucesso aí com mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas. Agora, nós falamos também que nosso lar, enquanto nós estamos encarnados, é a Terra. Nós temos dito isso com frequência, né? E devemos cuidar bem do planeta, aqueles detalhes todos. É uma casa temporária, né? Enquanto nós estamos sobre ela, mas não mais quando nós estamos debaixo dela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós não vamos morar no cemitério, né? Nós não estamos mais presentes lá. Então, embora a gente respeite, a gente já falou aqui numa oportunidade sobre o dia de finados, sobre as comemorações, as homenagens, as visitas aos cemitérios, mas nós devemos, aos poucos, ir nos desvinculando desses condicionamentos. Procurar entender que lá só se encontram os despojos, o instrumento que serviu de ação para o espírito aqui, ou para a alma, né, aqui na Terra. Lá só se encontra a carcaça apodrecida, e é uma coisa bem feia de se ver. Então não nos enganemos, não nos iludimos, que esse negócio de dizer que fulano foi para a última morada, ou que aqui jaz fulano, isso não faz sentido. Nós temos que racionalizar essa situação. Nós devemos torcer para que, de fato, aquele nosso ente querido, aquele nosso amigo, nossa amiga, não esteja lá. Nós não devemos ir ao cemitério pensando em encontrá-lo, porque não é um lugar legal. Apesar de que hoje, alguns cemitérios são totalmente ajardinados, enfeitados, até um lugar aprazível. Eu diria que até podemos visitar cemitérios. É um lugar sossegado, serve de meditação, a gente acaba se distanciando um pouco dos ruídos da cidade, é um momento de reflexão, né, para ver o que realmente significa a vida material, o que significa a vida material e como ela acaba, né? Às vezes de maneira súbita, o que sobra daquilo que a gente pensa que é, que na verdade é daquilo que a gente tem, porque o que a gente tem acaba ficando. Agora, o que nós somos, a nossa essência, ela escapa, ela não habita esse tipo de lugar. Então, é importante que a gente passe a compreender com clareza, e os espíritas, eu particularmente, recomendo, tento fazer com que as pessoas, não persuadi-las, convencê-las, não é essa a intenção, mas de que elas apreciem a possibilidade, por exemplo, da cremação de cadáveres, que é uma situação muito mais higiênica, né? Não contamina o solo, economiza espaço, que é hoje um espaço urbano bastante disputado nas cidades, e não causa, em princípio, nenhum grande mal ao indivíduo. Nós sabemos algumas recomendações, esperar 72 horas pelo menos, segundo o autor espiritual Emmanuel, para o Chico Xavier, para que se desembarace totalmente, se desliguem, se desatem os laços perispirituais do indivíduo, para ficar mais tranquilo. Só há alguma preocupação maior se o indivíduo for muito materialista, for muito pegado à vida material, ao corpo, às necessidades, e principalmente esses condicionamentos, necessidades fisiológicas do corpo. Se ele for um pouco mais espiritualizado, não tem com o que se preocupar. A cremação é totalmente recomendável e é bom para ele, é bom para a família, resolve o problema de uma vez por todas tranquilamente. Então, nós ficamos com essa ideia geral de que o cemitério não é a última morada das pessoas que viveram na Terra. O espírito vai embora. Apenas em raríssimas exceções é que eles permanecem apegados aos despojos materiais, ficam perambulando, vagando, nada que não se resolva através de uma boa oração na intenção da alma deles. Tá ok, meus irmãos?
Esse é o nosso recado de hoje, do nosso lar, para vocês. Fique agora com a frase da semana e até a próxima oportunidade.